Preparando-nos, meus irmãos, para a celebração da ceia, por favor, abram suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. O verbo da vida e a comunhão com Deus. Um texto bem conhecido. Vamos nos preparar juntos para esse tempo de celebração. Lendo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto. E dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em vós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Até esse verso 2 do capítulo 2, oremos. Pai querido, prepare o teu povo devidamente, Deus, para participar dessa mesa de comunhão. O Senhor conhece a cada um de nós, nossa vida, nosso coração, e eu peço que de fato seja este um tempo precioso com o Senhor no coração. Trate com a nossa vida, fale ao nosso coração, Pai, nesse momento tão importante. Oramos com gratidão em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quem escreve essa carta, o evangelista João, João, o discípulo amado, João, o presente em tudo, João, chamado por Jesus, se torna pescador de homens, é o discípulo que cola em Jesus, é o discípulo que anda de barco com Jesus, é o discípulo que se inclina sobre o coração de Jesus, é o discípulo que está aos pés da cruz, quando Jesus, meus irmãos, ali vai ser entregue, morto, crucificado e morto, ele está ali junto. É João, meus irmãos, que simplesmente recebe sobre si a responsabilidade de cuidar da mãe de Jesus. Enfim, João, o discípulo amado, escreve essa carta já com provavelmente mais de 90 anos de idade. Para quem? Essa carta foi escrita, meus irmãos, a todas as igrejas do primeiro século. E uma das grandes lutas daquele início, meus irmãos, da igreja, era que a igreja perseverasse na doutrina, que a igreja perseverasse no partir do pão, que a igreja perseverasse em oração, que houvesse de fato temor no coração da igreja, para com Deus, para com suas coisas, e claramente, meus irmãos, que a igreja servisse a Cristo com muita integridade. Naquela época, alguns problemas já afetavam a vida da igreja, de uma forma assolante, meus irmãos. Falsos profetas, o docedismo surgindo, os gnósticos, meus irmãos, simplesmente trabalhando a matéria, trabalhando a mente, trabalhando o coração, tentando simplesmente desviar o conteúdo da vida prática, meus irmãos, e do serviço ao Senhor. E aqui
João escreve essa carta, provavelmente, meus irmãos, para tratar pessoas, mas também para curar relacionamentos. É importante a gente precisar, o início dessa carta, né, eu quero desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João aqui, meus irmãos, ele está se referindo à encarnação do verbo, à vida de Jesus, à vinda de Jesus, todo esse processo bendito, meus irmãos, exarado nas profecias, a sua chegada, o seu nascimento, enfim, sendo recebido aqui, meus irmãos, na terra, a sua criação e muito mais, meus irmãos, enfim, essa proximidade que João teve com a pessoa de Jesus. E ele cobra claramente: estar em Cristo, viver em Cristo, mas patrocinar e buscar de fato uma vida de comunhão. E ele vai dizer claramente isso no versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, enfim, comunhão na fé, comunhão em família da fé, comunhão com os irmãos, mas muito mais, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão que busca uma alegria completa, uma alegria que aumenta, uma alegria contagiante, uma alegria que empolga a vida da igreja. O verbo havia se manifestado. E duas coisas, meus irmãos, que eu queria que você atentasse. Nesse texto, só vou citar esses dois tópicos. A comunhão que eu preciso ter com Deus. A comunhão, meus irmãos, diária. A comunhão concomitante. A comunhão que leva Deus a sério. A comunhão que não granjeia, meus irmãos, e ajunta pecados na vida. A comunhão de alguém completamente perdoado todo dia. Alguém guiado pelo Espírito, alguém realmente manipulado pelo Espírito Santo continuadamente, porque a nossa comunhão, meus irmãos, ela precisa ser continuadamente com Deus, com as coisas de Deus, com a vida em Deus. Por quê? Porque essa comunhão com Deus, meus irmãos, é a única capaz de gerar comunhão depois com meus irmãos. Essa comunhão com Deus, meus irmãos, em Cristo, é que vai gerar comunhão com meus queridos irmãos e trará continuadamente uma alegria completa sobre a minha vida. É importante a gente precisar, infelizmente, nós temos muita gente vivendo um cristianismo triste. Existe muito crente abatido hoje. Existe muito crente, meus irmãos, olhando para os seus problemas apenas. Existe muito cristão, meus irmãos, que simplesmente está perdido, enfim, na sua vida de comunhão com Deus e com as pessoas. A cobrança desse texto, meus irmãos, é que você enxergue a encarnação do verbo, a beleza desse verbo de Deus que é Jesus, a vida que ele teve diante de Deus, mas no nosso meio, mas a comunhão que ele, enfim, patrocina, que ele requer, que ele cobra de cada um de nós, essa comunhão que trará uma alegria indizível, uma alegria comunicante, uma alegria, meus irmãos, que faz diferença na nossa vida todo dia. Se você é alguém hoje que vive um cristianismo triste, Deus te adverte nessa noite, jogue isso fora, abrace claramente esse fruto do Espírito, a alegria, meus irmãos, que só o Espírito de Deus pode patrocinar. O encontro pessoal com Jesus, ele gerou para você, o versículo 3 fala sobre isso, ele gera comunhão com Deus, ele gera comunhão em Cristo, ele gera comunhão com meus irmãos. Esse Deus que é luz, meus irmãos, e vive na luz, ele quer uma igreja, ele quer um povo, ele quer a sua vida, vivendo em completa comunhão com ele, sem trevas, sem mentiras, sem dissuasões, sem persuasões infanas, enfim, coisas que não agradam a Deus. Esse viver na luz de Deus, meus irmãos, vai gerar na minha vida comunhão. Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Enfim, nós só podemos manter comunhão com Deus e com nossos irmãos se nós andarmos na luz e praticarmos a verdade. Comunhão com Deus, comunhão com nossos irmãos. Comunhão com Deus, meus irmãos, que aplaca o pecado. Comunhão com Deus que joga fora o pecado da vida. Comunhão com Deus que sabe claramente que nós somos pecadores, mas somos resgatados, lavados, purificados no sangue bendito do Cordeiro continuadamente. Quando o texto diz aqui
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus está dizendo, olha, acredita, a cruz do Calvário é válida, foi válida, continua válida, e ela é capaz de tratar a minha vida e perdoar qualquer pecado da minha existência. Deus é luz. Ele convida você, viva na luz. Deus quer que você tenha comunhão com Ele, mas Ele quer que você tenha comunhão com seus irmãos. Deus é luz e vivendo na luz você gerará comunhão com seus irmãos. Você vivendo na luz, o sangue de Jesus te purificará continuadamente de todo pecado. Podemos ser pecadores, mas continuadamente lavados, perdoados, purificados em Jesus. Comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Você tem isso? Eu queria contar aqui duas histórias. Uma aconteceu no ministério do Spurgeon, conhecida já da igreja. E quem sabe, alguns de nós lutamos com isso. A história diz que um mendigo, num frio de quase 0 graus, com algumas roupas, poucas, num tempo de muita sequidão na Inglaterra, onde a fome judiava bastante, principalmente aqueles que moravam em ruas. E aquele sujeito caminhando de uma aldeia para outra, ele passa na frente de uma taberna. Spurgeon conta isso num dos seus sermões. E quando ele passa na frente daquela taberna, ela está fechada, mas ele percebe que tem gente, ele está faminto, ele precisa de ajuda, ele precisa de comida, e ele passa, e quando ele está passando, ele vê uma placa grande, né, em madeira, escrito, né, enfim, que aquele lugar ali, aquele alojamento, aquele bar, aquele lugar ali que recebia pessoas, tinha um nome bem sui generis. Ele pertencia ao São Jorge e ao Dragão. Esse era o nome daquele, vamos colocar assim, hotel. Moody cita um outro nome, Spurgeon cita outro nome, mas eu esqueci aqui. O mendigo passa na porta, enfim, estalagem. Ele passa na porta e vê, estalagem do São Jorge e do Dragão. E aí ele resolve bater. Bate com insistência, e de repente aparece uma pessoa para atendê-lo. E atende ele assim: o que foi? O que você está batendo aqui, seu mendigo? Sai daqui, some. Não me apareça nesse lugar. Aquele homem sem recurso, né? Também não bate boca. Ele sai andando devagarinho. Depois de uns 10 metros ele olha de novo e vê a placa: estalagem do São Jorge e do Dragão. Ele volta. Bate na porta de novo, bate. E quando a porta abre, se abre, quem que é? Aquela dona, toda nervosa de novo, ele fala assim: não fala, por favor. São Jorge está? Ele não queria conversar com o Dragão. Eu estou contando essa historinha aqui, meus irmãos, sabe por quê? Tem muita gente que chega na igreja e dá de cara com o dragão. Na igreja não pode ter dragão, gente. A comunhão com Cristo tem que mudar a sua vida, tem que mudar a sua cara. Você não pode viver um cristianismo triste. Às vezes uma pessoa vem visitar a igreja e ela dá de cara com o dragão. Não vai ficar aqui. A comunhão com Deus, meus irmãos, implica na comunhão com meus irmãos. Eu queria que você atentasse para isso. Você tem que descobrir o seu irmão na fé. Você tem que valorizar o seu irmão na fé. Outro dia saiu uma pessoa da igreja aqui, foi embora para outra igreja, foi afiançar e aliançar em outro lugar. Simplesmente ela disse: estou saindo dessa igreja porque é uma igreja de pecadores, que não trata direito os pecados. Eu quero louvar a Deus, permaneça aqui, porque aqui é lugar de pecador. Aqui é lugar de gente, meus irmãos, pecadora. Aqui é lugar de gente que não fica fingindo viver na fé, meus irmãos. Mas aqui é lugar de gente que vai encontrar nas Escrituras a cobrança de Deus para que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado. Não seja um crente fingido na igreja.
Não seja um crente simplesmente desviado dentro de uma comunidade. Seja alguém, meus irmãos, que descubra: eu preciso ter comunhão com Deus. Eu não posso ser um dragão dentro da igreja. E eu tenho e quero ter comunhão com meus irmãos. Infelizmente a gente tem que dizer isso, meus irmãos. Nós não temos comunhão com todo mundo. Nós não temos comunhão com muitas placas denominacionais. Nós não temos comunhão com muitas igrejas presbiterianas que simplesmente não nos aceitam, nos odeiam, nos criticam. Isso é bem claro, não estou fazendo nenhum desabafo aqui. Isso acontece na vida, acontece na cidade, acontece na sociedade, acontece no emprego. E sabe o que significa isso? Isso não glorifica a Deus. Então eu estou dizendo para vocês aqui: você não pode ter animosidade na família da fé. O irmãozinho lá da igreja, de qualquer igreja, se esse irmão serve a Jesus, se esse irmão conhece o sangue de Jesus que purificou de todo pecado, ele é teu irmão, e pode ser que ele vá cantar na glória do céu do seu lado. Nós temos que quebrar, meus irmãos, esses estigmas nojentos que têm nascido na nossa vida, onde nós nos achamos e nos sentimos melhores. Eu estou dizendo aqui para cada um de nós: se Deus é luz na sua vida, você é meu irmão. Se Deus é luz na sua vida, eu posso comungar com você em nome de Jesus. Se Deus é luz na sua vida, o sangue de Jesus vai me purificar de todo pecado todo dia, porque eu sou pecador, continuo pecador e vou ser pecador, meus irmãos, até o dia que a minha vida for levada do pó para o pó, o Espírito voltando para Deus que me deu, mas simplesmente salvo, resgatado, lavado no sangue bendito do Cordeiro. Comunhão com Deus, comunhão com meus irmãos. Valoriza isso, gente. Se você tem sido alguém ainda que fica jogando pedra em placa de igreja, em gente, outras, para de fazer isso. E quando você for confrontado e criticado, cala a boca, vai orar, ora pelos seus irmãos. Para com esse tipo de situação que a gente vê com frequência. Nós temos que acabar com isso. Esse desrespeito eclesial que existe hoje, meus irmãos: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de quem lê, eu sou de quem não lê, enfim, tem que acabar. Deus é luz, e se Ele é luz sobre a sua vida, você tem obrigação de estar em comunhão com seus irmãos. Vamos valorizar isso. Segunda coisa, meus irmãos, para a gente enfatizar aqui, outra historinha que eu li no livro do Juan Ortiz, há muitos anos. Juan Carlos Ortiz, um teólogo aí da América do Sul. Conta de uma filha que vivia muito bem com a mãe, tinha um pai que ela amava muito e bem casada. Eles ainda não tinham filhos, moravam num apartamento pequeno, Argentina. E o sogro morre. O sogro está doente, ele morre. E nessa morte do sogro, a sogra vem morar com o genro e com a filha. São bem recebidos. Eles são cristãos. Só que quando vão chegando a mudança da sogra, pastor Newton, chega um cachorro junto, um São Bernardo, de 70 quilos, que era o xodó do papai, do sogro. E eles moram num apartamento, aquele cachorro pequeno, né? Começa uma luta. Que luta. E sabe qual luta, meus irmãos? Porque falta espaço. Luta. Porque aquele cachorro, meus irmãos, não foi educado para comer na mesa, fazer cocô no banheiro, fazer xixi no tapete, não pode, tem que ser no jornal. Ele era um cachorro terrível, enorme e normal, dentro das suas contingências. E o genro, relacionamento com a sogra, aí entra os conselheiros. O pessoal, ele: não aguento mais, eu quero que minha sogra vá embora, eu não aguento mais essa situação, eu quero que esse pessoal, enfim, saia daqui da minha casa, minha sogra e esse cachorro, vai embora. E aí o pessoal, né, os conselheiros, aparecem e dizem: ame esse cachorro, ame esse cachorro, ore por ele, ore pela vida dele, ame sua sogra, ore por ela. Aí começa toda uma guerra. E meus irmãos, foi ficando todo mundo doente nessa casa por causa daquele enorme cachorro. O marido já estava depressivo. A sogra e a esposa vão conversar com o pastor Juan Carlos Ortiz. Vão conversar com ele.
E conversam 2 horas com o pastor. E aquele marido que ficou em casa, ele precisou ficar cuidando do cachorro pela primeira vez. Ele sempre só criticava o cachorro, jogava pedra no cachorro assim, pedra, né, com palavras. E agora ele teve que ficar ali, elas demoraram umas 4 horas para voltar. E o cachorro, gente, ficou ali 4 horas conversando com ele. E vocês não imaginam como o cachorro conversa. Cachorro conversa pulando, cachorro conversa abanando o rabo, cachorro conversa mordendo nas coisas, cachorro conversa querendo deitar no seu colo. Uma maravilha, um cachorro de 70 quilos no seu colo, uma maravilha. Só que ele resolveu daquele dia dar atenção para o cachorro. Aí ele percebeu que o cachorro era dócil. Ele percebeu que dava para, enfim, dava para conversar um pouquinho com aquele cachorro e amá-lo um pouquinho mais. E naquele momento ele faz uma oração: Deus, me ajuda a amar esse cachorro. De repente, gente, ele já estava achando aquele cachorro maravilhoso, pequenininho, do coração. Ele começa a perceber que se ele dá trato, se ele dá o amor, se ele gasta o tempo, se ele não vê aquilo como um problema, aquele cachorro poderia começar a fazer parte da vida dele. De repente ele percebeu que o coração dele se abriu, e aí ele ora, é crente, agradece a Deus, e diz: Deus, eu te louvo porque o Senhor está fazendo uma obra na minha vida por causa desse cachorro. Aí chega a esposa e chega a sogra. Aí chegam as duas, e quando chega ele está radiante. Ele venceu. E as duas olham para ele assim e falam: decidimos, nós vamos doar o cachorro. O cachorro vai embora. O pastor Juan Carlos tinha aconselhado: deixa esse cachorro embora. E ali começa uma guerra, que o marido agora, o genro agora vai dizer: não, esse cachorro vai ficar. Gente, eu queria dizer para cada um de vocês: se você se sente um cachorro aqui na igreja, fica. Se você se sente uma sogra, fica. Se você se sente uma filha, fica. Se você se sente amado, fique. Se você se sente um pouco desamado, peça a Deus, para Deus colocar gente do seu lado, porque a nossa igreja, gente, está repleta, está lotada. Tem muita gente que tem coração enorme, tem coração grande, tem coração capaz de amar, tem coração capaz de reter, tem coração capaz de se apaixonar, porque acima de tudo já passou pela cruz do Calvário, ama Deus e pode amar seus irmãos. Você tem todas as condições. Você que se sente hoje talvez até um largado, desprezado, abandonado, sozinho na igreja, eu estou dizendo para você que em nome de Jesus, tem centenas e centenas e centenas de pessoas que se assentam com você aqui, que tem um coração enorme, que cabe você, sua vida, sua casa, sua família, porque essa é a comunhão que Cristo cobra da igreja. Louvado seja Deus. Deus abençoe cada um de nós.